Bom dia todo mundo. Então, gente, vamos lá começar a live. Vamos falar sobre treinamento de controle de comer emocional, né? Então, vamos lá, vamos ver quantas pessoas vão entrando. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Elaine. Estúdio Márcia, bom dia. Então, gente, vamos lá começar esse treinamento para a gente controlar o comer emocional. Por que é importante isso? Isso é uma demanda que eu noto muito no consultório, né? Muita gente sofre com essa questão do comer emocional, deseja perder peso, até tenta comer adequadamente, mas quando bate aquela ansiedade e vai lá e descontrola o apetite. E é uma demanda também que eu vejo aqui nas redes sociais, sempre quando eu abro caixinha de pergunta, né? Muita gente vai lá e reclama que sofre com esse comer emocional. E a gente precisa aprender ferramentas para ter o controle, porque a gente precisa entender que a ansiedade é uma coisa da vida, né? A gente vive num mundo que a gente acaba sendo exposto à ansiedade. Algumas pessoas são mais ansiosas do que outras, e a gente precisa aprender a controlar isso e não tratar isso com a alimentação. Então, bom dia quem mais está entrando. A Stanzione Silva, bom dia. A Fran, bom dia. Anderson, sempre muito ativo nas minhas publicações, mandando sempre comentários. Bom dia, gente. Não sei se esse horário é ruim para vocês, mas, gente, eu gosto muito do dia, né? Eu gosto muito da manhã, então eu imaginei fazer à noite, mas normalmente acaba tendo muita live, então eu quero deixar um horário fixo ali, sempre pra gente toda semana conversar um pouco sobre algum assunto. E assim, meu objetivo é live rápida, prática. A gente vai fazer, eu vou fazer o cronograma aqui do que a gente vai comentar, mas para tentar otimizar nosso tempo, porque o tempo é uma coisa muito importante. Marilene, bom dia, seja bem-vinda. Juliane, Fernanda, tudo bem? É sempre um prazer falar com vocês. Então vamos lá. O que eu vou comentar aqui hoje na live? Primeiro eu vou explicar o que é a diferença da fome, né? O apetite normal, o apetite hedônico. E a gente entendendo o que é fome, a gente vai passar a explicar o que é realmente o comer emocional. E eu vou dar uma estratégia, né? Para quem não baixou, eu fiz um caderninho de exercícios. Olha o carinho que eu tô tendo com vocês. Fiz um caderno de exercícios. É só ir na minha bio, tem um link que você clica e consegue baixar esse caderno de exercícios, tá bom? Gente, só me avisa, o áudio tá tudo bem, tá tudo ok. Se tiver algum problema, vai me avisando aqui, vou deixar o chat ligado. Se alguém tiver dúvida no final, eu respondo, a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender, eu vou contar uma historinha, né? Porque sempre as historinhas são boas pra gente conseguir entender conceitos. E às vezes o médico, a gente tem dificuldade de explicar os conceitos de forma clara, né? Porque a gente é acostumado com o Medicaid, né? Então a gente só fala em Medicaid e o médico, eu acho que tem que sempre se preocupar em saber transmitir as informações de uma maneira que a pessoa entenda, porque não adianta eu explicar para vocês e vocês não entenderem, tá? Então eu vou tentar contar uma historinha aqui pra gente entender um pouco sobre o que é fome. Então imagine lá imagine que vocês não nasceram no ano que vocês nasceram, imagine que você nasceu lá no ano menos 30 mil antes de Cristo, menos 40 mil antes de Cristo, vai lá. Então, nessa época, nossa espécie, Homo sapiens, nós não tínhamos agricultura, nós não tínhamos o que nós temos hoje, nós vivíamos como caçadores-coletores. Então, a gente vivia, né, do que a gente coletava e do que a gente caçava. Então, imagina você tá lá com a sua família, com a sua tribo, tá o dia inteiro, são 4 horas da tarde, vocês não conseguiram nada para comer, né? Não conseguiram nada para comer, tá todo mundo sentindo o quê? Tá todo mundo morrendo de fome. Então pensa agora na sensação que você está sentindo. Imagina você nessa situação lá com a sua família, todo mundo o dia inteiro sem comer, ninguém tomou café, ninguém almoçou, estão procurando comida, não encontraram nada para comer. E o que você vai sentir? Você vai sentir o quê? Dor de cabeça, você vai sentir a barriga roncando, você vai sentir falta de ânimo, falta de energia, mal-estar, nervosismo e aquela sensação, né, de muita fome,
né? Então, você já consegue identificar aí pra gente entender o que é a fome fisiológica. Então, a fome fisiológica, ela acontece quando nossos estoques de energia reduzem, a gente está muito tempo sem se alimentar. O nosso intestino, ele tem uma conexão direta com o cérebro, né? E manda sinalização, ele secreta alguns hormônios e manda ali sinal pra gente ir atrás de comida. Então, vamos lá, tá lá com a sua família, todo mundo tá morrendo de fome, e aí, de repente, você vai lá e dá de cara com uma caça, sei lá, um javali, sei lá, um porco, enfim. Sua tribo encontrou lá aquela caça e aí vocês prepararam a comida, todo mundo comeu, deu para todo mundo comer que sobrou, né? Era uma comida que você gosta, foi feita ficou muito saborosa, todo mundo estava morrendo de fome, todo mundo comeu bastante, comeu até um pouco além do que poderia comer, porque tá gostoso, e tá todo mundo satisfeito, né? Ok. Então, seu cérebro vai lá, seu estômago encheu, ele vai lá, mandou sinalização pro seu hipotálamo e falou assim, ó, tá bom, vamos parar de comer. E aí você continua lá na sua vida, atrás de um lugar, um abrigo para dormir. E aí, de repente, você e sua família, vocês se deparam num lugar que tem um monte de frutas, um monte de árvores frutíferas, né? Então, sua fruta favorita, digamos, seja manga. Você encontrou lá um monte de pé de manga. Mas você tá cheio, você comeu demais, você comeu até mais do que poderia, até do que caberia, porque você estava com muita fome, estava gostoso, e você comeu demais. Mas e aí? Cabe a fruta? E aí, gente, o que acontece numa situação dessa? Cabe a fruta? Cabe o doce? Né? Cabe, né? Então, mesmo você já estando com o estômago cheio, satisfeito, cabe ainda comer uma fruta. E aí você senta com a sua família e vai lá, manda ver na fruta, nas frutas que você gosta, na manga, enfim. Então, isso aqui, o que permite que você coma a fruta é o quê? É o apetite que a gente chama hedônico. É uma outra área do nosso cérebro que permite que a gente coma alimentos ainda que a gente esteja satisfeito com a fome fisiológica, né? E normalmente essa área que é do apetite, hedônico sempre, gente, hedônico significa prazer, né? Hedonismo significa prazer. Então essa área do nosso hipotálamo é uma área que ela é ativada com alimentos ricos em açúcar e gordura. E vocês têm que ter a noção o quê? Que na natureza não existe nenhum alimento que mistura altos níveis de açúcar e altos níveis de gordura. Vocês vejam que eu falei de fruta. A fruta tem alto nível de açúcar, mas ela não tem gordura, né? Então, se você, por exemplo, a carne que você comeu demais, também você encheu a sua barriga, mas você comeu um pouquinho a mais, porque ela era gordurosa, então ela é saborosa pela gordura, mas ela não tem açúcar, né? E só agora, no mundo moderno, que a gente tem essa mistura maravilhosa de alimentos riquíssimos em açúcar e riquíssimos em gordura. Então, nosso cérebro fica maluco. Isso é evolutivamente delicioso, hiperpalatável. A gente ativa de forma intensa a área do apetite por prazer, do apetite hedônico. Por isso que quando você vai lá no churrasco, come, fica bem satisfeito, mas vem a sobremesa e cabe a sobremesa e você come bastante. Então, porque são áreas diferentes do cérebro e elas evoluíram para quê? Para fazer com que justamente numa situação dessa que você está o dia inteiro sem comer, se você se deparar com uma situação onde você tem um alimento que tem muita energia, você vai conseguir comer ainda mais para poder ter estoque de gordura para a situação que você vai ficar sem comer, né? Então, quem evolutivamente, né, quem tinha esse mecanismo de conseguir comer muito, né, conseguiu sobreviver. Normalmente aquela pessoa chata que come só um pouquinho e já fica satisfeita, ela não sobreviveu, né? Então, e isso a gente vê que menos de 5% da população tem magreza constitucional, é aquela pessoa que come e continua magro, né? Quantas pessoas você conhece que são assim? Existem, uma ou outra, mas a maioria que você conhece, com certeza, tem fome, come bastante e rapidamente estoca o excesso ali na célula de gordura, tá? Então, isso é pra gente entender primeiro a definição de fome.
ou fome normal, que é essa fome, né, fisiológica, e fome hedônica, fome por prazer, que é fome por esses alimentos mais calóricos, mais gostosos. E lembrando que hoje, né, no nosso mundo moderno, a gente tem uma enxurrada desses alimentos que são maravilhosos, hiperpalatáveis, que deixam a gente, que ativam nossa área de recompensa, a gente sente grande prazer e acaba, por ter muita energia num volume pequeno, acabam fazendo a gente ganhar peso, né? Então, e a gente tem esse problema da obesidade, que é uma pandemia, tá? Então, tá certo. E, então, entendendo, ficou claro, todo mundo entendeu o que é o apetite normal, o que é o apetite hedônico, o apetite por prazer. E a gente entendendo isso, é bom sempre a gente se questionar, né? Quando a gente recebe aquele sinal de fome, opa, é um apetite fisiológico, é um apetite normal ou é um apetite hedônico, é um apetite por prazer. Ó, a Cláudia falou que porque sempre depois do almoço gostamos de um doce e como mudar a situação. É justamente por isso, Cláudia, porque é uma área diferente do nosso cérebro, né? É uma área é uma área diferente do nosso cérebro que controla esse apetite por prazer. Deixa eu só ligar aqui, acho que... É uma área diferente que faz com que a gente consiga comer esses alimentos, mesmo quando a gente não está com tanta fome, tá? Então, e a gente acaba criando um ciclo ali até de vício, né? Então, se você toda vez que termina o seu almoço, você come um doce, você, além de sempre ficar ativando essa área, quando a gente sempre ativa, a gente sempre se expõe a esse tipo de alimento, a nossa área do apetite normal, ela fica bagunçada. Então, isso é uma outra coisa importante a gente entender. Exposição frequente e ingestão frequente de alimentos muito palatáveis, por isso que a gente sempre fala, diminua os industrializados, diminuam os ultraprocessados, porque a ativação frequente dessa área, ela vai lá e bagunça o nosso apetite normal e você passa a não entender direito os seus sinais de fome e saciedade, tá? Então, gente, é muito mais complexo do que as pessoas falam, só fecha a boca, não é bem assim, tá? Então, por isso, quando a gente orienta, algumas orientações são importantes para a gente até melhorar essa percepção ali da fome, tá? Então tá, entendendo ali o que é um comer normal, só a série falou assim, quem no passado teve privações alimentares pode passar a se alimentar pelo apetite por prazer? Sim, eu vou explicar isso aí depois também. Privação de alimentos também é uma coisa que, na verdade, ela ativa gatilhos de comer emocional, tá? Então, acontece isso sim. Por isso que, às vezes, dietas muito restritivas, essa mentalidade que a gente tem agora do mundo atual, dessa mentalidade de dieta, ela sim, ela faz a gente acabar tendo gatilhos de comer emocional, tá? Então, explicando ali, entendendo o que é fome normal e fome fisiológica, a gente precisa ter em mente que existe uma conexão entre comida, emoções e comportamento, tá? Gente, é normal a gente comer de forma diferente quando a gente sente mais ansiedade, quando a gente está muito feliz, quando a gente está muito triste, a gente come diferente sim, tá? Isso é comportamento normal. O que passa a deixar de ser normal é quando a gente usa a comida para tapar um buraco da emoção, tá? Então, por exemplo, tô muito triste, não, vou comer diferente, eu não vou comer a mesma coisa. Tem pessoas que ficam muito tristes e não querem comer, tem pessoas que ficam muito tristes e começam a comer um pouco mais, ok. É muito alegre, você come um pouquinho mais, não tem problema. O problema é o quê? Quando você passa a usar a comida para tapar como um tapa-buraco da sua emoção. Por exemplo, quando eu estou triste e eu uso a comida para bloquear aquele sentimento ruim que eu estou sentindo. Isso sim é um comer emocional, tá? A área ativada pelo comer emocional é muito essa área do apetite por prazer. Por quê? Porque esses alimentos que são muito palatáveis, que ativam nossa área da recompensa, eles são alimentos que, nos abraçam, dão um carinho, tá? E aí você tá
seu cérebro cria a conexão. Ah, ela está sentindo ansiedade, então ela vai lá comer um chocolate. Ah, ela sentiu aquele prazer ali, deu aquele alívio imediato. E ela fez isso uma vez, ela fez isso 2 vezes, ela fez isso 3 vezes. Ele já criou aquela conexão. Então, às vezes, você faz sem perceber. Você não percebe, você não nota que você, de repente, está tendo aquela angústia. Você nem sabe direito o que está sentindo. Quando você está vendo, você já comeu o chocolate. Você já terminou a barra. Quantas vezes não aconteceu isso com você? Não é isso? Então, isso, gente, eu vejo todos os dias no consultório. Todos os dias, todos os dias. É um grande problema, né? O comer emocional. Então é isso, a gente precisa identificar que realmente existe essa conexão, tá? E o que fazer, né? O que fazer? Não adianta a gente dizer, não vou fazer mais. Não adianta, a gente tem que usar estratégias, tá? É importante a gente entender que a ansiedade, ela é uma coisa normal, gente, da vida. Ansiedade, que é a preocupação com o futuro, que é a angústia, né? Então hoje, vide pandemia, né? Eu acho que até a pessoa mais centrada e mais calma teve algum grau de ansiedade nessa pandemia. Posso te falar de mim mesma, porque eu sempre me julguei uma pessoa muito tranquila e que sei controlar a minha ansiedade, mas, obviamente, no ano passado, nesses 2 últimos anos, a gente ficou com medo, preocupado, com mais angústia, e eu vejo muito no consultório. Em média, as pessoas ganharam muito peso nesse último ano. Teve até uma pesquisa que o brasileiro ganhou em média 6,5 kg nessa pandemia. Então, justamente foi por quê? Por mudança do padrão da nossa rotina, né? E ativação ali do comer emocional, tá? Então, a ansiedade, você tem que entender que ansiedade é uma coisa que faz parte da vida e a gente precisa manejar a ansiedade, tá? Como que se trata a ansiedade? Lógico, às vezes você tem um grau de ansiedade tão alto que você vai precisar de ajuda médica, tá? Mas um certo grau de ansiedade todo mundo tem. Então, como se maneja a ansiedade? A gente maneja a ansiedade conversando sobre ela, tá? Então, fazendo terapia, por isso que é importante fazer a terapia. Técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, meditação. E eu preciso dizer para vocês que o exercício físico, gente, o exercício físico, ele é o fator protetor com maior evidência científica para controle da ansiedade. Eu acredito que vocês não sabiam isso, mas o exercício físico, ele é o fator protetor contra a ansiedade de maior evidência científica, tá? Então, o exercício, no contexto de um tratamento para perda de peso, ele não é só para gastar energia. Na verdade, quando a gente pensa ele para gastar energia, ele não é tão importante assim. Imagina, você faz um treino ali de 1 hora, você vai gastar 300 calorias, 400 calorias. Se você comer uma fatia de bolo, já foi, entendeu? Então, assim, o exercício, ele é extremamente importante no tratamento para perda de peso, principalmente se a pessoa tem muito comer emocional, entendeu? Então, é importante a gente entender que a ansiedade existe, é fato. Todo mundo vai ter algum certo grau de ansiedade. Lógico que tem pessoas que precisam de mais ajuda, tem pessoas que, dependendo da sua personalidade, então pessoas que têm um alto grau de neuroticismo, isso é uma coisa também que eu gosto muito de estudar, que é personalidade. Então, pessoas com alto grau de neuroticismo têm mais risco de sofrer com ansiedade de uma forma mais doentia, né, mais patológica. E aí vai precisar de ajuda, né, mais intensa, ajuda médica, enfim. Mas um certo grau de ansiedade todo mundo tem e a gente tem que saber manejar o nosso grau de ansiedade não com comida, né? Sem a comida tá ali no meio, tá bom? Que mais? Então, a gente precisa encontrar maneiras de se confortar, se nutrir, se distrair, resolver as questões de ansiedade sem envolvimento da comida, certo? Neuroticismo. Neuroticismo é um grau de personalidade, né? Então a gente fala, existem diferentes tipos de personalidade, né? Pessoas que têm um alto grau de neuroticismo, a gente chama de tipo pessoa mais neurótica, né? Ela é muito ansiosa, ela é muito preocupada, ela tem um alto grau de nervosismo. Então, isso aí já é uma outra coisa, a gente pode um dia depois sentar para conversar sobre personalidades, né? Mas hoje é uma coisa que já foge um pouco da minha área, eu só gosto de estudar um pouco. Então, vamos lá. Então, a gente, assim, precisa distrair e resolver essas questões, não tirando a comida do protagonismo, tá? Por quê, gente?
se a gente pensar que a comida, ela vai piorar a nossa ansiedade, tá? Por que vai piorar? Porque você vai lá, você vai ter o gatilho de ansiedade, né? Que é alguma coisa que está te incomodando, ou então algum sentimento que está incomodando, você vai usar a comida para tapar esse sentimento. E aí, o que você vai comer? Depois você vai ficar o quê? Você vai se sentir culpa. Por quê? Daqui a pouco, aquele sentimento ele vai voltar, né? E a comida, ela só tapou aquele buraco ali temporariamente. E depois, além daquele sentimento ruim que você estava sentindo, você vai sentir culpa, tá? Então, não resolveu, você não manejou a sua ansiedade da maneira correta e você ainda vai ficar com culpa. Se você tiver, principalmente quando a pessoa já está tentando um tratamento para perda de peso, e aí tem várias crenças juntos, né? Várias pessoas falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não, porque você tem que fechar a boca, porque você tem que isso e aquilo. Então, gente, a gente precisa, quem está sofrendo com comer emocional, precisa entender o que está acontecendo e precisa entender que a comida não vai ser o tratamento para essa ansiedade, para essa emoção ruim, para esse sentimento que está incomodando, tá? E aí a gente vai fazer uma sequência aí de passos práticos, vai passar para a parte prática, que é a ferramenta que eu deixei para vocês. Então, quem não baixou ainda, depois vai lá na minha bio, tem um link, o último botãozinho, você clica, que aí você vai entrar no canal do Telegram, e no canal do Telegram eu deixei lá disponível esse caderno de exercícios, onde a gente vai... Isso, gente, é só um exercício, tá? Existem diversos outros exercícios que a gente pode fazer de terapia cognitivo-comportamental. Se vocês gostam desse tipo de assunto, eu preciso muito do feedback de vocês, então me mandem aí hashtag eu estou comprometido, que a gente vai fazer mais exercícios. Toda semana eu quero deixar um tema aqui prático pra gente fazer essa semana, tá? Então, eu quero que todo mundo baixe esse PDF e vai fazer esse exercício essa semana, quem está sofrendo com comer emocional. Então, primeiro passo, identificar se realmente está com fome ou está com apetite normal, fome fisiológica. E se você tiver com fome normal, lembra lá do começo da live, se você tiver com fome normal, respeite a sua fome. Vá lá, coma alimentos, né, o mais saudáveis possíveis e... respeite a sua fome fisiológica. Se você percebe que não, que na verdade você tá mais com vontade e que na verdade essa vontade ela não é fome fisiológica, e a gente vai seguir esses passos, tá? Identificando que não é fome fisiológica, a gente vai para o passo 2, que é uma estratégia que eu chamei, que eu criei, que na verdade também usando como base terapia cognitivo comportamental, que é o mapa SS. O mapa SS é o quê? A gente vai rastrear sentimentos, a gente vai rastrear situações, tá? Então a gente vai rastrear sentimentos e situações que estão levando, gostei, muita gente, hashtag estou comprometido, muito bom, gente, vamos lá. Todo mundo vai fazer essa semana pra gente aprender a lidar com essa situação, combinado? Não adianta a gente só saber que tem, a gente precisa ter estratégia, tá? Estratégia. Então vamos lá, vamos rastrear situações e vamos rastrear sentimentos que estão levando a esse gatilho, tá? Eu coloquei situações também porque às vezes nem sempre são só sentimentos, né? E aí você vai pegar e você vai grifar, imprime essa ferramenta e vai grifar quais são os sentimentos. Você está irritado, está ansioso, está envergonhado, está alegre? Risca lá quais são os sentimentos que você está sentindo. Mas também, principalmente, situações. Porque às vezes o que está te levando a um descontrole é uma situação. Por exemplo, eu vejo muita gente que tem um dia de trabalho ali estressante, chega em casa, naquele ambiente confortável da casa, relaxa, aquela situação ali é gatilho para ela ir descontrolar ali a comida e acaba comendo coisas além. Então, às vezes é um gatilho de visitar a casa de alguém, às vezes é um gatilho de você estar preparando a refeição e começa a beliscar sem perceber, né? Às vezes você está preocupado com alguma coisa e começa a comida tá ali, né? Aquele potinho de biscoito tá ali e você vai beliscando sem perceber. Então, às vezes, não são só emoções, às vezes são situações que estão te impulsionando para aquele gatilho. A gente precisa identificar
Tá? Primeiro passo é tornar isso racional, tirar o automático, da esfera do automático. A gente tem que tornar ele ali racional, tá? E depois que a gente vai rastrear todas as situações e todos os sentimentos, a gente vai parar para pensar o que eu preciso, tá? A estratégia do que eu preciso é o quê? Você vai se perguntar, o que eu preciso agora, tá? O que eu preciso agora? Eu preciso de um abraço? Eu preciso de um carinho? Eu preciso de um apoio? Eu preciso conversar com alguém? Eu preciso relaxar? Você vai se perguntar e vai treinar isso, tá? Então, aquele momento ali que eu chego em casa, que eu tô cansada, eu preciso do quê? Eu preciso relaxar, eu preciso tomar um banho quente, eu preciso dar um abraço nos meus filhos, eu preciso ter um papo legal com meu marido, eu preciso de um autocuidado, tá? Para pensar o que você precisa naquele momento. Eu sempre mandava para os pacientes, às vezes, uma lista de distrações também, né? Então, isso você pode fazer. Você pode fazer uma lista de distrações, de coisas não relacionadas ao comer, que você pode fazer nesse momento de gatilho, tá? Para você, isso tudo, gente, a gente vai rastreando e identificando. Isso tudo traz conhecimento, né? Isso tudo faz parte. Sempre falo assim, olha, perder peso não é só fechar a boca, não é só fazer exercício, a gente precisa trabalhar autoconhecimento, né? Isso que eu acho que é a pedra fundamental, é o que vira a chave, tá? Porque a gente fica sempre ali naquela luta do dia a dia, e a gente tem que ter estratégia, né? Então tá, fizemos a estratégia SS, identificamos situações e sentimentos, fomos ali para identificar o que nós precisamos, tendo uma lista de distrações, coisas que a gente pode fazer não relacionadas à comida, que vão nos fazer sentir bem, coisas relevantes. Às vezes você precisa de estímulo intelectual. Às vezes você precisa parar para ler um livro, ler uma coisa que te estimula, para você aprender. Às vezes você precisa, vai no YouTube, tenta procurar algum vídeo de informação interessante, né? Às vezes você precisa desligar, às vezes você precisa fazer uma meditação, né? Fazer uma respiração. Então vai identificando o que funciona para você, tá? Não existe fórmula mágica. Funciona melhor para uma coisa, funciona melhor para outra coisa. E depois a gente vai passar por uma parte muito importante, que é a estratégia quando então. A gente vai pegar tudo que a gente viu situações, sentimentos, a gente viu as coisas que a gente precisa e a gente vai montar a nossa estratégia quando então. Gente, a estratégia quando então é assim, riquíssima. É muito, muito boa. Porque você vai rastrear os principais pontos, né, de onde você escorrega e você já vai montar a sua ação antes, tá? Você não vai ficar sujeito ali ao acaso, né? Você vai já estar preparado, munido ali do que você deve fazer para cada situação. Então, por exemplo, as estratégias. Quando você vai pegar. Quando eu estou, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, um gatilho para mim, às vezes, de comer bobagem, dia muito estressante. Então, eu, às vezes, tinha um dia lá, um determinado dia da semana, que eu trabalhava muito cedo, trabalhava o dia inteiro, e sempre nesse dia eu queria me recompensar no almoço com um doce. Então, eu via que aquilo ali, não que estava trazendo problema para o meu peso, e aí isso é bom a gente sempre pensar. Às vezes tem gente que vira e fala assim, Luciana, mas você não tem problema com peso, você pode fazer isso, você pode comer. Mas a questão não é essa. A questão é você ter a percepção de que aquele comportamento traz uma amarra para você, né? Porque se eu me sinto amarrada naquele comportamento, aquele comportamento não é bom para mim. Se toda vez que eu tenho aquele gatilho de situação, eu preciso daquele doce, eu tô amarrada numa situação que não é saudável para mim. Então, eu preciso sair do papel de vítima e ir para o papel de protagonista. Eu não aceito ficar no papel de vítima, entendeu? Eu preciso ir para o papel de protagonista. E é isso que eu quero ensinar para vocês, é isso que eu quero que vocês aprendam, que vocês treinem. Sair do papel de vítima e ir para o papel de protagonista. Isso só se faz treinando. Então, continuamente, eu tento me avaliar quais são os meus comportamentos que eu me sinto amarrada para
tomar atitudes para me desatar esse nó. Então, vou dar esse exemplo. Então, nesse dia, sempre eu almoçava, queria um docinho. Almoçava, queria um docinho. O que eu falei? Não, esse comportamento está me amarrando. No dia que eu não comprava o doce, eu ficava... só pensando no doce, nervosa. Então, eu falei assim, então tem que mudar um outro comportamento. Qual outra coisa que eu posso colocar no lugar? Eu queria comprar uma coisa. Eu vou comprar uma água com gás. Porque eu fico bebendo água com gás ali a tarde inteira e me distrai. Então, funcionou pra mim. Então, toda vez eu passei a comprar água com gás. Isso funcionou pra mim, você tem que encontrar o que funciona pra você, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso. Então, acho que alguma dúvida ficou claro? Sobre as estratégias, o que vocês acharam? Vamos lá me dando... Preciso do retorno de vocês. Deixa eu ver se tem alguém que mandou alguma mensagem. Séries adorando a live, obrigada. Olha, gente, eu falei que a live ia durar 30 minutos. 30 minutos, viu? Como eu tô fazendo... O excesso de doce por ansiedade me causava muita enxaqueca e através de orientações da doutora eu nunca mais tive enxaqueca, graças a Deus. Tá vendo, gente? A Elaine... Isso eu vejo muito, eu tenho muito paciente com enxaqueca, que a enxaqueca é desencadeada, é meio que um ciclo, né? Você come o doce, aí tem enxaqueca, aí você tem aquela sensação de incômodo, come mais doce e às vezes com algumas coisas simples a gente orienta, a gente consegue diminuir crises, né? Então, muito bom, parabéns, gente, parabéns. A Tati falou, comer emocional é o grande sentimento da minha vida alimentar. Estou sempre comendo algo por conta de alguma situação do dia a dia. Tati, você não tá sozinha, tá? Isso aqui é queixa, assim, todos os dias eu vejo no consultório, tá? Alessandra, estou fazendo dieta e exercícios físicos, mas tem hora que não me contento e preciso comer alguma coisa. O meu cérebro fica só pedindo comida. Então, começa a fazer esse exercício, né? Identifica se é realmente fome fisiológica, é isso que eu tô te falando, né? Que é a fome realmente que o seu corpo precisa. E quando você identifica que é fome fisiológica, você tem que respeitar a sua fome. Você vai lá e come. O ideal é você comer comidas saudáveis, né? Comidas ricas em fibra, porque a fibra da saciedade, comida rica em proteína da saciedade, comida de verdade. Porque também, se quando você tá com fome fisiológica, você vai lá e come alimento muito palatável, você tá bagunçando ali seu controle de fome, tá? E aí, também às vezes assim, você tá com muita fome, come alimento só com carboidrato, um monte de carboidrato, com absorção rápida. Seus estoques de energia sobem e depois eles caem rápido e você sente fome rapidamente depois, tá? Por isso que a alimentação ela precisa ser completa, tá? E a gente precisa focar ali na qualidade, né? Então, muita gente tem a ideia de que para emagrecer tem que ficar sem comer. Mas, gente, isso não é sustentável a longo prazo, certo? Então, a gente sempre tem que ter esse pensamento, tá? Então, todo mundo, gente, muito bom, muito obrigada. Gente, obrigada, viu? Muito obrigada. Marilene, aumentei o exercício e parece que minha fome triplicou. Sim, olha, isso é bom, eu vou fazer esse adendo aqui sobre exercício, tá? O exercício, ele é importantíssimo para controle da fome emocional, mas ele acopla a nossa fome normal. O que é isso? Você come mais por fome fisiológica. Então, é aquele negócio, Marilene. Se você aumentar muito o exercício, você vai aumentar a sua fome. Mas você vai comer por fome normal, entendeu? E aí você tem que focar na qualidade do que está comendo, certo? Porque tem um gráfico, eu até já fiz uma postagem sobre isso, né? Tem um estudo que ele avaliou pessoas sedentárias e pessoas que faziam exercício leve, exercício moderado e exercício intenso. Então, as pessoas que eram sedentárias, se imagina assim uma coisa, as pessoas que eram sedentárias, elas tinham um grau de fome desproporcional ao sedentarismo, elas comiam mais por fome hedônica. E as pessoas que faziam exercício leve, elas comiam mais, leve, moderado e intenso, elas comiam mais por fome normal, né? Então, parece que o exercício, ele acopla a nossa fome. Você pode ter mais fome se você fizer exercício muito intenso, mais uma fome porque o seu corpo precisa de mais energia mesmo, tá? E
E aí, se você se usa o exercício como forma de manutenção, como a Marilene usa, daí você tem que focar na qualidade, tá bom? Então, gente, que mais? Vamos lá, falando. Fran, eu descobri que o meu problema com a comida e situações. Então, vamos lá usar as ferramentas. Então, eu quero essa semana todo mundo usando a ferramenta para ajudar, gente. É difícil. Aqui, ó, Juliane, é bem difícil controlar a ansiedade e tudo que você falou é exatamente o que acontece comigo. Gente, eu sei. Eu sinto, eu vejo todos os dias. E é por isso que essa é uma grande angústia minha, sabe? Porque desde quando eu entrei na endocrinologia e comecei a estudar a obesidade, eu via, às vezes, nós médicos perdidos, sem saber, sabendo muito fisiologia, sabia todas as coisas, o que acontecia, mas não sabe orientar algumas coisas, né? Por quê? É muito além do só mandar fechar a boca, ou dar uma medicação, ou orientar o exercício, ou mandar para nutricionista. A gente precisa de outras coisas, ferramentas. Então, é aí que entra. Eu tenho estudado muito terapia cognitivo-comportamental para justamente ensinar meus pacientes a ter essas ferramentas, tá? E colocar em prática, a gente precisa colocar em prática. Façam um exercício e depois me mandem o feedback de vocês, tá bom? Já tô indo para os 36 minutos e eu disse que ia fazer em 30 minutos, porque eu quero sempre deixar essa live 9h30. O que vocês acham desse horário? Depois me manda aí um feedback, que eu vou deixar sempre aos domingos, 9h30, uma live rápida, 35 minutinhos no máximo, pra gente pôr em prática. Todo mundo vai me mandando aí. Uma outra coisa. Quem está comprometido, tira um print aqui dessa live e me marca, põe lá nos seus stories, me marca, coloca meu arroba e coloca a hashtag estou comprometido, tá? Que essa semana todo mundo vai fazer o exercício para aprender a cuidar do seu comer emocional, tá bom? Então, gente, obrigada. Muito obrigada. Marilene, amei, obrigada, Séries. Bom dia, gente, tenham um bom domingo, tá? Beijão.